os ataques de abelhas que têm acontecido na região leste. De janeiro para cá, só a gente destacou 3 casos. Em 2 deles, as picadas do enxame custaram a vida de uma mulher e de um homem. Na reportagem, uma especialista, alerta a população para ficar longe delas. As abelhas parecem frágeis, inofensivas. Por engano, elas são perigosas e podem causar um estrago no sistema imunológico de uma pessoa, colocando a saúde em risco. Essa especialista em entomologia explica o porquê elas são chamadas de abelhas itinerantes. Esse é um comportamento muito frequente entre abelhas, né, em todos os lugares onde elas estão. E aí o que acontece é que nesta época do ano, muitas delas estão mesmo se movimentando, né? Então, assim, elas podem se movimentar por 2 motivos. O primeiro é quando a colmeia cresce demais. Então, quando a colmeia cresce muito, ela acaba se dividindo. E aí um grupo vai procurar outros lugares para formar o seu ninho, para se estabelecer. Então elas acabam migrando. Um outro motivo, que é o mais comum nesta época que a gente está, de agora até maio, é o escasseamento, a redução na quantidade de recursos disponível. Então, quando elas estão num lugar e esse recurso vai ficando reduzido, né, escasso, elas acabam mudando em busca de outros lugares onde elas encontram maior abundância de recursos. A origem é europeia, mas elas são de mais longe. Essas abelhas, né, que são do gênero Apis mellifera, elas vieram trazidas da Europa inicialmente e depois outro grupo de abelhas dessa mesma espécie foi trazido da África para o Brasil, em meados do século passado. Essas abelhas se juntaram, assim, né, formaram filhotes que são muito agressivos. Então elas defendem o território dela e quando a gente passa perto, elas se sentem ameaçadas e aí elas vão se defender, né? E o jeito que elas se defendem é ferroando a gente. A especialista alerta que as abelhas africanizadas são conhecidas por sua agressividade e capacidade de atacar em grande número. Apesar de situações como essas, elas são responsáveis por mais de 70% da polinização das plantas cultivadas. Elas têm esse comportamento muito agressivo, né? Elas se reproduzem muito, formam grandes colmeias, né? Grandes colônias. Quando uma delas, né, ataca uma pessoa, quando elas se sentem ameaçadas e uma delas ataca uma pessoa, né, na verdade não é nenhum ataque, elas vão se defender, elas marcam essa pessoa com o cheiro, né, e aí as outras também vão encontrar no sentido de fortalecer essa defesa da colmeia. Sem as abelhas, quase tudo que a gente usa, né, vai ser perdido também na medida que o tempo passar. Porque as plantas, boa parte delas, eu diria a maior parte delas, só se reproduz na medida que passa pela polinização. E as abelhas, elas são os principais polinizadores. Então, assim, numa lógica bem geral, sem abelhas, sem plantas, sem todo o resto. Só este ano, a TV Leste noticiou 3 ataques de abelhas na região. No dia 15 de janeiro, um homem de 95 anos precisou ser resgatado com auxílio do helicóptero Pegasus da Polícia Militar. O idoso, que é de Açucena, no Vale do Aço, foi internado e com a ajuda médica se recuperou depois. Em Governador Valadares, um caso pior. A agressividade das abelhas custou a vida de uma mulher cadeirante em situação de rua. No dia 6 do mês passado, no bairro Esplanada, ela foi atacada por um enxame. O homem que estava com ela conseguiu escapar. As picadas deixaram a mulher com ferimentos graves. Ela precisou ser internada no hospital, mas no dia seguinte, a mulher morreu. E no último dia de março, no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, em Caratinga, um homem de 83 anos morreu ao ser picado por abelhas. A professora diz que o feromônio exalado pelas abelhas é a maneira que elas têm para estabelecer comunicação entre elas. E elas não gostam de barulho. Ao se aproximar de um enxame, é preciso cuidados. O primeiro cuidado, que eu acho que é o mais importante, é não se aproximar. Né? Não se aproximar. E na medida do possível a gente se afasta, né? Evitar de fazer barulho, evitar de fazer com que elas se sintam ameaçadas. Feromônio é uma substância química que elas usam para se comunicar. Né? Então, muitas vezes, quando ela ferroa uma pessoa, ela libera ali também esse cheiro, ela marca a gente com esse cheiro, que é o feromônio, e as outras abelhas conseguem reconhecer
essa substância e aí você fica sendo entendido como ameaça, né? E aí todas elas vão mesmo buscar te ferroar para defender a colônia.